Meu melhor amigo me traiu da pior forma possível. Eu e ele éramos inseparáveis. Desde moleque, a gente dividia tudo: lanche, bicicleta, segredo, até castigo. Se eu tinha um problema, ele era o primeiro a saber. Se ele caía, eu tava lá para levantar. Era aquele tipo de amizade que eu achava que nem o tempo nem o mundo podiam mexer. A gente cresceu junto, se formou quase ao mesmo tempo, continuou se vendo direto. Tinha um costume de se ligar todo fim de dia, mesmo que fosse só para reclamar do trabalho ou rir de alguma lembrança idiota. Era natural, sabe? Aquela convivência que a gente não questiona, só vive. Quando ele começou a mudar o jeito, eu nem percebi de cara. A gente tende a achar que conhece demais o outro para desconfiar. Ele estava mais quieto, meio aéreo. Eu achei que fosse cansaço, algum problema dele, e deixei pra lá. No fundo, eu ainda tinha aquela certeza boba de que nada podia abalar a gente. Mas hoje, quando olho para trás, percebo que o começo da traição não foi o que ele fez, foi o que eu não quis ver. Os pequenos silêncios, as conversas rápidas demais, os olhares desviados, tudo já estava ali. Eu só não quis aceitar que algo podia mudar entre nós. Um dia, ele apareceu diferente. A gente se encontrou no bar de sempre, mas parecia que tinha uma parede entre nós. Falava pouco, mexia no celular o tempo todo. Quando eu perguntava alguma coisa, ele dava respostas curtas, meio impacientes, como quem queria encerrar logo o assunto. Eu até brinquei: tá com outro melhor amigo, é isso. Ele riu sem graça, disse que era coisa da cabeça e mudou de assunto. Na hora, eu engoli a resposta. Achei que era besteira minha. Sempre fui de acreditar nas pessoas, ainda mais nele. Mas quando a gente se despediu, o jeito que ele me abraçou, parecia que ele já estava em outro lugar. Fui para casa com aquele incômodo, tentando lembrar se eu tinha feito algo errado, se tinha magoado ele sem perceber. Nos dias seguintes, ele começou a sumir. Mensagem visualizada e não respondida, desculpas vazias tipo tava corrido aqui. E eu, tentando entender, inventava justificativa para mim mesmo. Ele tá cansado. É a fase. Vai passar. Mas uma parte de mim já sabia que tinha alguma coisa quebrando ali, eu só não queria aceitar. Mais tarde, deitado olhando pro teto, me veio uma sensação estranha. Aquela amizade que sempre me pareceu firme começou a parecer frágil de repente. Como se eu tivesse segurando um copo trincado e não soubesse se ainda dava para beber sem me cortar. Algumas semanas depois, começaram a chegar uns comentários estranhos. Um colega nosso me chamou num canto e disse: Cara, tão falando umas coisas sobre você e o fulano, cuidado. Eu ri de nervoso, perguntei o que era, mas ele desconversou. No mesmo dia, outra pessoa me contou uma história que só eu e o meu amigo sabíamos. Fiquei gelado. Aquilo não era coincidência. No começo, tentei achar desculpa. Pensei que ele podia ter comentado sem querer, que talvez eu mesmo tivesse falado para alguém e esquecido. Mas, conforme os dias passavam, mais gente vinha com frases soltas, informações que eu nunca contei para ninguém além dele. Era como se minhas conversas tivessem ganhado pernas. Fui falar com ele. Esperei um momento tranquilo, liguei e disse que precisava entender umas coisas. Ele atendeu rindo, fingindo normalidade. Quando toquei no assunto, ele deu uma risada curta e disse: Você tá viajando, cara, quem ia se importar com isso? Tentei insistir, mas ele mudou de tom. Relaxa, tá tudo bem. Desliguei com o estômago embrulhado. Aquele relaxa ficou ecoando. Foi ali que senti a primeira fissura de verdade. Não era mais só um afastamento. Tinha mentira no meio. E, pela primeira vez, eu me peguei duvidando dele, da mesma pessoa que eu jurava que nunca precisaria desconfiar. Nessa noite, não consegui dormir direito. A cabeça rodava entre raiva e negação. Eu ainda queria acreditar que tinha uma explicação, mas no fundo, já sabia que o tipo de confiança que eu tinha não voltava mais. O dia que tudo veio à tona ainda me dá um aperto no peito quando lembro. Tava voltando do trabalho quando recebi uma mensagem de um amigo em comum, pedindo para me encontrar para conversar sério.
Fui achando que era algo de rotina, mas o jeito que ele me olhou quando cheguei já dizia que vinha bomba. Ele respirou fundo e falou: Cara, eu preciso te mostrar uma coisa, e não quero que você descubra por outra pessoa. Ele me mostrou o celular. E lá estavam as mensagens. Prints. Conversas que não deixavam dúvida nenhuma. Meu melhor amigo, aquele que sabia de tudo sobre mim, estava se envolvendo com alguém que eu amava. Alguém que ele sabia o quanto significava para mim. As palavras estavam ali, frias, secas. Flertes, encontros, piadas internas, e uma frase que me destruiu: ele nunca vai saber. Eu fiquei parado, encarando a tela. Senti o corpo gelar, como se o chão tivesse desaparecido. O barulho do ambiente sumiu. Eu só conseguia ouvir o próprio coração batendo rápido demais. Tentei respirar, mas parecia que o ar não vinha. Meu amigo em comum ficou quieto, esperando eu reagir. Eu só consegui dizer: Tem certeza que é ele? E ele respondeu baixo: Infelizmente, tenho. Guardei o celular sem olhar mais. Não chorei, não gritei, não quebrei nada. Só fiquei ali, sem saber se queria vomitar ou sumir. Naquela noite, sentei na sala, no escuro. Revivi cada conversa, cada risada, cada vez que defendi ele sem pensar. Era como assistir minha própria ingenuidade em replay. Foi ali que caiu a ficha: não era só traição. Era o fim de uma história inteira que eu achei que fosse indestrutível. Esperei o dia seguinte para procurar ele. Não dormi nada. Passei a madrugada ensaiando o que ia dizer, mas na hora, as palavras fugiram. Chamei ele para conversar, e ele veio como se nada tivesse acontecido. Sorriso no rosto, aquele mesmo jeito de sempre. Quase me deu mais raiva. A gente se encontrou num canto perto da praça onde sempre ficávamos quando éramos adolescentes. Eu olhei para ele e perguntei direto: Você tem alguma coisa para me contar? Ele franziu a testa, fingindo surpresa. Eu insisti: Você e ela. O silêncio dele foi a resposta. Ficou me olhando, respirou fundo e disse: Cara, aconteceu, eu não queria te magoar. Naquele segundo, tudo dentro de mim travou. Eu esperava arrependimento, desespero, qualquer sinal de culpa. Mas ele falava como quem comenta um erro de trânsito. Fiquei olhando para ele, tentando entender onde estava o amigo que eu conhecia. Só consegui soltar: Você destruiu o que eu acreditava. Não foi só ela, foi a gente. Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Disse para ele não me procurar mais, que não tinha conversa que curasse o tipo de ferida que ele tinha aberto. A voz saiu firme, mas por dentro eu tremia. Quando virei as costas, senti uma mistura de raiva, tristeza e alívio. Raiva por tudo que ele fez, tristeza por perder alguém que era quase da família, e alívio por finalmente parar de mentir para mim mesmo. Naquela noite, o silêncio foi diferente. Não doía tanto quanto antes, mas deixava um buraco. Eu sabia que dali para frente nada seria igual. A amizade tinha acabado, e o que morreu junto com ela foi a parte de mim que ainda acreditava que certas pessoas nunca seriam capazes de trair. Os dias depois do confronto foram um vazio. Eu acordava com a cabeça pesada, tentando entender como alguém que sabia tanto sobre mim conseguiu me atingir justamente onde doía mais. Passei um tempo relembrando tudo, as conversas, as piadas, os planos. Era como revisar um filme e perceber que o vilão sempre esteve ali, só disfarçado de amigo. No começo, a raiva dominava. Eu imaginava mil formas de jogar na cara dele o que ele tinha perdido. Depois veio o silêncio, e o silêncio foi o que mais pesou. A casa parecia grande demais, as lembranças apareciam em qualquer canto. Tinha hora que eu quase pegava o celular para mandar mensagem, para pedir explicação de novo, mas aí lembrava que ele já tinha dado a pior resposta possível: a verdade. Com o tempo, a dor foi mudando de forma. Deixou de ser um grito e virou um vazio calmo, daqueles que a gente aprende a aceitar. Não doeu menos, só doeu diferente. Eu parei de tentar entender o porquê. Tem coisa que não faz sentido, e insistir só aumenta o buraco. Hoje, quando penso nele, não sinto ódio.
Sinto ausência. Uma parte minha ficou com ele, e outra teve que aprender a andar sozinha. A maior lição não foi sobre o que ele fez, foi sobre o que quebrou dentro de mim. A confiança, o carinho, a ideia de que a amizade verdadeira era a prova de tudo. Agora eu sei que não é. Quando alguém me pergunta se ainda acredito em amizade, eu respondo que sim, mas agora, com calma. Aprendi a escolher melhor quem chamo de irmão. Porque, às vezes, a pior forma de traição não é a que te faz perder o outro, é a que te obriga a se reconstruir depois. Passou um tempo até eu conseguir falar sobre isso sem engasgar. No começo, eu evitava o assunto, mudava de conversa, fingia que estava tudo bem. Mas o silêncio também cansa. Um dia, sentado num banco de praça, vi dois garotos rindo, batendo bola, e me veio um flash, parecia gente, anos atrás. Deu um nó no peito, mas, pela primeira vez, não veio raiva. Veio saudade do que eu achava que a gente era. Eu entendi ali que o perdão não é sobre o outro. É sobre soltar o peso que fica. Não para voltar, mas para andar mais leve. Eu nunca mais falei com ele, e não pretendo. Não porque eu ainda odeie, mas porque tem laços que, quando quebram, se você tenta remendar, machucam de novo. Hoje, se alguém me pergunta se eu confiaria em alguém da mesma forma, eu digo que sim, mas diferente. A confiança agora vem devagar, construída com calma, não entregue de graça. Porque aprendi que até o melhor amigo pode errar da pior forma, e que ninguém é imune a decepcionar. Mas sabe o que ficou disso tudo? A certeza de que sobreviver a uma traição é quase como renascer. Dói, sim. Muda a forma como você enxerga o mundo, mas também ensina a enxergar a si mesmo com mais verdade. No fim, o que me salvou foi entender que a pior dor não me matou, só me deixou mais lúcido.